E aí pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Você sabia que o nome verdadeiro do Pelé não é Pelé? E que o Kaká na verdade tem um nome completamente diferente? Pois é, no vídeo de hoje, vamos revelar os nomes de batismo de alguns jogadores brasileiros que você conhece muito bem pelos apelidos ou nomes artísticos, mas que têm nomes bem diferentes na certidão. Prepare-se para se surpreender, rir e até duvidar de que esses nomes são reais. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa lista que está demais. Mas antes de começar o vídeo, solta a vinheta DJ. 3, 2, 1. Você sabe quem é o jogador Edson Arantes do Nascimento? Se você é santista ou um verdadeiro torcedor da seleção brasileira, não tem como errar esta. Edson Arantes do Nascimento é o nome do nosso famoso rei do futebol, o Pelé. Ele venceu 3 Copas do Mundo em 1958, 1962 e 1970, e é um dos maiores artilheiros da seleção brasileira com 77 gols, e um dos maiores goleadores da história do Santos. Pelé foi eleito o jogador de futebol do século XX pela FIFA, e foi consagrado com a marca de mais de 1000 gols feitos em toda a sua carreira. Quem é o jogador de nome Marcos Evangelista de Moraes? Se você é São Paulino ou palmeirense, sabe quem é o Marcos Evangelista de Moraes, o lendário lateral direito conhecido como Cafu. É reconhecido por suas conquistas e recordes, tanto em nível de clube quanto na seleção brasileira. Conquistou 2 Copas do Mundo nos anos de 1994 e 2002. No São Paulo, clube onde passou boa parte de sua carreira, conquistou vários títulos, incluindo 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clubes e diversos campeonatos paulistas. Que jogador foi batizado com o nome de Ricardo Isaacson dos Santos Leite? Ricardo Isaacson dos Santos Leite, o famoso Kaká. Ele foi o ganhador da Bola de Ouro no ano de 2007 e campeão da Copa do Mundo, fazendo parte da seleção brasileira de 2002. Kaká foi um dos maiores jogadores brasileiros de sempre, com uma carreira repleta de títulos, prêmios individuais e estatísticas impressionantes. Ele é conhecido por sua elegância, visão de jogo e habilidade em conduzir a bola, sendo uma inspiração para muitos. Quem é o jogador de nome Arthur Antunes Coimbra? Arthur Antunes Coimbra, também conhecido como Zico, é uma lenda do futebol brasileiro, reconhecido como um dos maiores jogadores do mundo. Iniciou sua carreira no Flamengo e foi um ídolo de gerações dentro do clube. Disputou 3 Copas do Mundo pela seleção brasileira, e após sua carreira como jogador, foi treinador em diversos times. Você sabe dizer quem é o jogador Carlos Caetano Bledor Verri? Carlos Caetano Bledor Verri, mais conhecido como Dunga no meio futebolístico, teve uma carreira de sucesso como jogador e treinador de futebol. Como jogador, destacou-se como um volante aguerrido em times como o Internacional, Corinthians, Vasco da Gama e outros. Foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994, onde ele era o capitão. Como treinador, teve 2 passagens pela seleção brasileira, onde conquistando a Copa América de 2007 e a Copa das Confederações de 2009. Quem é o jogador Frederico Chaves Guedes? Frederico Chaves Guedes é o Fred. Ele foi revelado nas categorias de base do América Mineiro. Muito conhecido por sua passagem no time do Fluminense, ele também defendeu o Cruzeiro, Atlético Mineiro e Lyon, um time da França. Foi um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, além de ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Você conhece o jogador de nome Givanildo Vieira de Souza? Givanildo Vieira de Souza, também conhecido como Hulk, é um jogador de futebol brasileiro, atacante do time Atlético Mineiro. A carreira de Hulk é marcada por passagens em clubes no Brasil, Japão, Portugal, Rússia, China e novamente no Brasil, com destaque para sua idolatria no Atlético Mineiro. Revelado pelo Vitória em 2004, Hulk iniciou sua trajetória profissional no Brasil. Tá curtindo o vídeo até aqui? Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. Quem é o jogador de nome Paulo Henrique Chagas de Lima? Paulo Henrique Chagas de Lima é o famoso Ganso, um dos meias mais talentosos do futebol brasileiro. Sua carreira é marcada por um início promissor no Santos, onde foi revelado e brilhou, seguido por passagens marcantes por São Paulo e Fluminense. Apesar de seu talento inegável, a sua trajetória foi marcada por altos e baixos, com momentos de grande destaque e também períodos de instabilidade que muito se deve às lesões que ele sofreu ao longo da carreira. Quem é o jogador que foi registrado com o nome de Carlos Henrique Casimiro?
Carlos Henrique Casimiro, também conhecido como Casemiro. A carreira de jogador é marcada pela sua trajetória desde as categorias de base do São Paulo, até se consagrar como um dos melhores volantes do mundo, especialmente no Real Madrid, onde conquistou diversos títulos, incluindo 5 Champions Leagues. Atualmente joga no Manchester United, onde também tem sido fundamenta. O jogador disputou 2 Copas do Mundo nos anos de 2018 e 2022. Você sabe dizer quem é o jogador de nome Adenor Leonardo Bach? Adenor Leonardo Bach, o famoso técnico Tite, teve uma carreira de destaque tanto como jogador quanto como treinador de futebol. Como jogador, iniciou no Caxias, passou por clubes como Portuguesa e Guarani, onde teve sucesso e vice-campeonatos em torneios importantes. Como treinador, destacou-se em clubes como Grêmio, Corinthians, Flamengo e principalmente na seleção brasileira, onde conquistou a Copa América de 2019. Foi obrigado a encerrar prematuramente a carreira em 1989, aos 28 anos, devido a lesões nos joelhos. Destacou-se no Corinthians, conquistando títulos importantes como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes da FIFA de 2012. Quem é o jogador por trás do nome Cláudio André Mergem Taffarel? Cláudio André Mergem Taffarel, ou melhor dizendo Taffarel para a grande massa da população brasileira e mundial, foi um goleiro de destaque na história do futebol brasileiro. Conhecido por suas defesas de pênaltis e por ser campeão do mundo em 1994. Ele jogou em clubes como Internacional, Parma, Reggiana, Atlético Mineiro e Galatasaray, além de ter sido um dos pilares da seleção brasileira por várias décadas. Quem é o jogador Nelson de Jesus Silva? Nelson de Jesus Silva, mais conhecido como Dida, foi um renomado goleiro brasileiro da seleção brasileira. Sua carreira foi marcada por sucesso e reconhecimento, tanto em clubes como na seleção nacional. Dida começou no Cruzeiro de Arapiraca, mas foi no Vitória da Bahia que ele se destacou, conquistando títulos estaduais e chamando a atenção para as seleções de base. No Cruzeiro, consolidou-se como um dos melhores goleiros do Brasil, conquistando a Copa Libertadores de 1997. Disputou 91 partidas pela seleção brasileira, conquistando uma Copa América, 2 Copas das Confederações, uma Copa do Mundo no ano de 2002 e uma medalha olímpica de bronze. E aí, galera? Me conta aqui nos comentários, qual desses nomes mais te surpreendeu? Você já sabia qual era o nome de todos estes jogadores? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com aquele amigo que adora futebol e ama uma curiosidade. Até a próxima!